Fala aí pessoal, boa tarde, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui o trade que eu fiz hoje. Na verdade foi esse que eu fiz, né? Do S30, é o ativo que eu gosto, né, de fazer meus trades aí. Um ativo que eu tenho bastante similaridade aí técnica, tá? Então achei o mercado bem difícil hoje, tá? Explicar aqui algumas questões técnicas do ativo, e eu acho bem legal falar sobre isso, porque o ativo ele abriu com gap de baixa ontem, né? O mercado abre 8 horas da noite, né? Do domingo para segunda, mercado futuro. E ele abriu com esse gap aqui de baixa, tá? E aí já eu fiquei de olho sobre isso, tá? Eu não ia fazer operação, não é um horário que eu gosto de operar, mas olha que interessante. Se a gente imaginar que isso daqui é um candle, que esse tem que ser o racional, tá? Isso daqui é como se fosse um candle. Isso aqui é uma estrutura de baixa, o gap. Então se a gente imaginar que isso aqui é um candle e pegar esse fechamento aqui até esse fundo, marcando aí com Fibonacci, foi isso que eu fiz. Olha só que legal. Marcando o fundo. O ativo ele dá a venda na região do 61, olha só. Certo? Ele realmente trabalha aqui um pouco no negativo, mas essa entrada de venda teria seu stop aqui, atrás dessa estrutura, né? Realmente é muito grande, tá? Cerca de 150 pontos, é muito grande essa estrutura. Porém, quando for assim e a pessoa quer fazer o trade, nada melhor do que você diminuir o tamanho da sua mão, né? O seu lote. E é um horário de madrugada, né? De noite para madrugada, é um horário que eu não gosto de operar. Então, deixei a região marcada aí e fui dormir, tá? E você pode notar que depois o mercado ele toma o seu caminho aí. É um horário que tem pouca liquidez, então o mercado ele anda pouco, tá? De noite. Esse ativo pelo menos, né? É um ativo um pouco mais diurno, né? Um pouco mais do dia mesmo. Mas depois vocês podem ver que ele crava aqui no primeiro alvo, né? Pagando aí cerca de 230 pontos no primeiro alvo. E foi um pouco além, né? Chegou aos 300 pontos aí. Depois que tomou a decisão. Mas isso aqui é tudo de madrugada, tá? Pra quem gosta da noite aí, sempre tem que ficar de olho nessas estruturas. Isso aqui não é um chute, tá, pessoal? Isso aqui é um estudo mesmo. A região do 61 aí, usando esse gap aqui como um candle, seria uma venda interessante aqui, tá? Vocês podem notar que os outros ativos também tiveram esse gap, tá? Esse gap de baixa aí. Todos os três, tá? S&P 500, o S100 e o S30. Então, valeria para todos, tá? Essa entrada. Podem ver que o desenho é muito parecido. Eles trabalham aqui um pouco negativo e depois no meio da noite aí eles tomam a decisão aí para ir até os alvos. Interessante que depois o mercado ele continua, né? Essa tendência aí de baixa, tá? Então quando está em uma tendência de baixa, inclusive com gap aqui, a gente tem que procurar mais operações de venda, né? Elas serão mais assertivas. Isso daí é um princípio, né, da teoria de Dow, né? Seguir a tendência. Voltando aqui a falar sobre o S30, esquecendo essa operação aqui que foi à noite, mas é bom, é conhecimento, né? Conhecimento não quer demais. Eu gosto de operar o mercado aberto, o mercado futuro aberto, tá? O mercado grande, o mercado à vista, na verdade. O mercado abriu aqui nessa região, agora voltou ao horário das 10h30, tá, pessoal? Então é bom ficar esperto sobre isso. E aqui ele já começa a mostrar várias opções de compra e venda aí, principalmente nesse primeiro horário aqui, uma compra, né? O mercado ele está numa região de fundo e ele fez esse desenho aqui. Deixa eu tirar aqui o automático. Ele fez esse desenho aqui e rompeu esse topo, tá? Rompeu esse topinho aqui, ó. Muito próximo do horário da abertura. Então se a gente traçar a fibo aqui do fundo que ele fez até o topo onde ele rompeu, que foi esse primeiro aqui, olha só que legal, o mercado voltando aqui nessa região de 61, tá? Tentou romper direto, ainda não foi. Deu alguns poucos pontos aqui, cerca de 80 pontos. E aí bem pertinho do horário da abertura o mercado voltou aqui no 61. Olha só que interessante, o mercado abre, já tendo rompido esse topo, já tendo ido lá duas vezes e ele abre na região do 61. Isso aqui é um melzinho, né? É um docinho aí para poder fazer a compra, ó. Se a entrada foi cravada aqui no 61, pegou aí direto 170 pontos, tá? E aí ele dá a saída técnica aqui na região desse topo aqui, ó. Tudo tem um porquê, né, pessoal? Então quem comprou aqui na abertura do mercado dá a saída aqui na região desses topos, olha só. Deu a saída, certo? Não foi o trade que eu fiz, o mercado está uma tendência de baixa, né? Eu procurei um pouco mais aí por um trade de venda. E aí seguiu o dia
o dia do mercado, seguiu e apareceu essa oportunidade aqui. Não foi realmente muito bonita, mas é uma tendência de baixa. O mercado ele foi nessa região aqui de topos, com esse candle aqui e esse topo aqui. Notem, certo? Então eu esperei fazer um desenho gráfico aí, perder os fundos, para eu procurar uma opção de venda. Podem ver que ele lateralizou aqui por vários minutos, aqui está no gráfico de 1 minuto. Então ele lateralizou aqui por vários minutos e até decidir perder esse fundo. Olha só, perdeu o fundo aqui. Então eu comecei a procurar trades de venda, né? Dando a oportunidade aí na venda. Por que eu alongo um pouquinho isso daqui? Nesse sentido. Porque aqui tem dois candles, né? Praticamente um doji e um candle um pouquinho forte, mas está no 1 minuto, né? Então não adianta eu colocar uma coisa extremamente curta, porque normalmente o mercado não vai lá. Eu vou perder a oportunidade e ficar no ponto. Então eu marco uma região um pouquinho maior e espero os desenhos, né? Ele perdeu o fundo, ativou essa venda aqui, tá? Então a gente marca aqui a FIBO. Eu uso essa referência aqui, que foi a pernada que perdeu o fundo. Realmente tudo tem um porquê, né? Essa foi a pernada que perdeu o fundo. E eu marco essa região aqui. A venda realmente teria que ser como foi aqui, nessa região do 61, certo? E o stop atrás da estrutura, tá? Tem que tomar muito cuidado com esse stop aqui atrás da estrutura, muito cuidado mesmo. Por quê? Porque tenho dois candles aqui como referência, tá? Que a estrutura de referência é essa. Então se eu colocar aqui curtinho, olha só, quase pegou. Quase pegou. Então realmente aqui nesse cenário, tem candles à esquerda, tem estrutura à esquerda, eu tenho que alongar um pouquinho. Claro que o trade não pode ficar muito pesado, né? O stop. Mas, ó, 70 pontos. Diminui a mão e alonga um pouquinho aí, pelo menos 80 pontos para o stop. Depois o mercado foi só correr pro abraço, né? Ficou bastante negativo mesmo. Depois ele tomou a decisão dele aí para baixo, né? Para os fundos. Eu saí nessa região aqui com 150 pontos, imaginando que ele ia segurar aqui nesses fundos, tá? E acabou. Fechou o dia aí para mim, mas realmente o mercado continua trabalhando aí com topos e fundos. E ele foi além da minha saída, né? Inclusive chegando aqui no order block, tá? Então a condução do trade, às vezes a pessoa é um pouco mais conservadora, que é o meu caso, e eu acabo garantindo aí meu trade normalmente com o primeiro alvo, tá? Essa região aqui, próximo desses fundos também aqui, ó, eu acabo saindo fora do trade, mas ele foi um pouco além. Podem notar que tem aqui um order block, eu não lembro, é no 15, ó. É um order block no 15 minutos e foi onde ele segurou, tá? Para quem ainda não havia feito trade, quando segura no order block aqui, aí a gente fica, interessado numa possível compra, mas tem que tomar muito cuidado, porque o mercado está em uma tendência forte de baixa, tá? Então aqui, se for o caso de compra, a gente pensar no próximo trade, você traça a Fibonacci aqui, ó, e vê que ele tem que chegar pelo menos à região de 61% para você efetuar sua compra, tá? Não é o meu cenário base agora, porque o mercado está em uma tendência de baixa, ele não rompeu esse topo aqui, tá? Então é um trade bem arriscado aí, tá indo contra a tendência principal, que é de baixa, pessoal. Beleza? Olha só, o mercado está em gap de baixa, ele vem caindo aí há dias, tá? Tá em uma região de fundo aí realmente, mas você pode ver que no gráfico de 1 hora aqui, o gráfico, a tendência é muito clara de baixa, né? Então trades de compra aí tem que tomar muito cuidado, tá? Mas é aquilo, tem que tomar risco, né? Eu não faria esse trade porque não rompeu esse topo, tá? Então, se caso a pessoa quer fazer, é um stop aí de 65 pontos, é uma pontuação mediana aí, uma pontuação boa até, mas realmente não rompeu esse topo e o mercado está em tendência de baixa, tá? E sobre o outro sobre o outro trade que eu fiz, já expliquei tudo aí, saí, agora é só amanhã, esperar o próximo dia aí, beleza pessoal? Qualquer coisa é só gritar. Um abraço.